Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o verso 4. Vamos ler alguns versículos. 1 Samuel 17. Graças a Deus. Você que nos visita pode acompanhar pelo telão. Pode acompanhar pelo sua Bíblia no aplicativo Peniel Igreja em Células. 1 Samuel 17, 4 diz assim a palavra do Senhor. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Verso 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, espantaram-se e temeram muito. Versículo 17, disse Jessé a Davi: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos, diga gritos, e a gritos chamavam a peleja. Verso 22, Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, mas agora Davi ouviu. Verso 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, tem sempre um Eliabe, você vai se lembrar de alguém. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para te aparecer, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Para encerrar o 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado,
Aqui está a tua santa e poderosa palavra, fala conosco através dela, traz a tua revelação às nossas vidas. Nós estamos sensíveis para ouvir a tua voz e obedecer. Pai, que eu diminua para que tu cresças, que eu possa ser boca de Deus nesse lugar. Paizinho, que cada vida seja tocada, ministrada pela tua palavra e saia daqui dizendo como o Senhor falou comigo. Você diz amém e dá um aplauso para o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amados, como é lindo o plano que Deus tem para as nossas vidas. Quão poderoso é o futuro que Ele tem para cada um de nós. Mas, por vezes, nós tomamos algumas atitudes ou adotamos alguns comportamentos que acabam nos distanciando desse futuro lindo ou retardando a nossa chegada ao lugar da promessa. Ao invés de ficarmos focados nas promessas e andarmos segundo o que a palavra nos orienta, alguns de nós ficam perdendo tempo, dando satisfação da nossa trajetória para quem não importa, dando satisfação para quem não sonha conosco, para os invejosos. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem para as nossas vidas e avançarmos convictos do nosso chamado e da nossa missão. Algumas situações ou inimigos vão querer injetar em nós sentimentos ou argumentos com o desejo de nos fazer parar, dizendo: é muito difícil, você não vai conseguir, os seus recursos são insuficientes, não vai dar certo, você não pode, enfim. Nós precisamos estar atentos para discernirmos essas armadilhas que querem nos tirar do foco. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Neemias. Neemias tinha um projeto tão nobre no seu coração, restaurar os muros de Jerusalém. Mesmo assim, com algo bom, com algo nobre, aquele homem foi perseguido, aquele homem encontrou pessoas no meio do caminho, querendo desanimá-lo, querendo desencorajá-lo, querendo o tirar do foco. Você lembra de Tobias, de Sambalate, de Gesem, que fizeram muitas investidas com o intuito de fazer Neemias desistir. Mas Neemias discerniu que aquilo que eles estavam fazendo era fazer com que ele parasse. Aqueles homens não queriam ver o seu avanço. Aqueles homens queriam desencorajá-lo, desanimá-lo. O cara estava convicto da sua missão, ele estava motivado em prosseguir, em continuar, em reparar os muros de Jerusalém e, acima de tudo, ele sabia que a boa mão de Deus era com ele. Por isso, eu quero que você saia daqui entendendo que o que você se dispôs a fazer vai dar certo. Eu quero que você saia daqui entendendo que o Deus Todo-Poderoso está contigo, amém? A boa mão dele está contigo. Eu quero que você saia daqui entendendo que os teus projetos vão dar certo, que o Senhor é quem vai abrir portas, é o Senhor que vai convencer pessoas, é o Senhor quem vai gerar recursos, amém? E que você possa dizer bem forte: a boa mão de Deus está comigo. Diga isso: a boa mão de Deus está comigo. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Jairo se deparou com um grupo de pessoas que desejavam injetar desânimo, desesperança na sua história. Quando ele está fazendo a coisa certa, quer buscar a Jesus, assim como você, ele se depara com os incrédulos, dizendo: não, Jairo, desiste. Não vai dar certo, não dá mais, está tudo acabado, a tua filha morreu. Jairo não deu ouvidos àqueles incrédulos,
Mas ele deu ouvidos a Jesus, que disse: não temas, crê somente, ela será salva. Aleluia! A quem você tem dado ouvidos? A alguns incrédulos do teu trabalho? Ou até mesmo da tua família? Ou você tem dado ouvidos à palavra do Senhor que te diz: tudo é possível ao que crê? A palavra do Senhor que diz: eu sou contigo, não temas, eu te darei forças, eu te abençoarei com paz, amém? É para essas palavras que nós temos que dar ouvidos. Entendendo quem você é em Cristo Jesus e reconhecendo o plano lindo que Ele tem para a sua vida, diga não aos 3Ds que querem te tirar do foco. Você diz bem forte comigo: desânimo, desespero, desperdício de energia. Agora é de verdade. Desânimo, desespero, desperdício de energia. Está fora. Eu quero começar primeiro lendo com você 1 Samuel 17:20, para nós reconhecermos o primeiro D, que nós diremos não. Diz assim a palavra do Senhor. Até pedi para você repetir uma palavra. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. E o que foi que mudou? Olha como esses homens estavam a princípio. Vem, 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 vem. Nós vamos te matar. E o que foi que aconteceu? Que agora estão com o primeiro D, desanimados. O primeiro D que nós precisamos renunciar é o desânimo. Pense em algo que tem paralisado a muitos, o desânimo. Um estado onde muitos são tentados a desistir dos seus sonhos, desistir da sua família, desistir do seu trabalho, desistir até mesmo da sua vida. O desânimo pode ser desencadeado por uma série de fatores: estresse, pressão social, relacionamentos, problemas no trabalho. E alguns sintomas do desânimo são falta de energia, desinteresse, dificuldade de concentração, pessimismo, isolamento social, sentimento de inutilidade, entre outros. Você deve conhecer alguém desanimado, sem vontade para nada. Não quer ir para o trabalho, não tem vontade, não celebra mais nada, faz as coisas à força, empurrado, porque está tomado pelo desânimo. No versículo que nós lemos, aqueles homens estavam animados para sair e enfrentar os inimigos. A questão é que, ao começarem a ouvir as constantes ameaças de Golias, eles foram se apavorando. Aqueles homens que deveriam ter permanecido com ânimo, entendendo a que Deus eles serviam, aqueles homens esqueceram, sabe, não abandonaram o entusiasmo diante daquela situação de embate contra o inimigo. Começaram bem, cheios de ânimo, gritando, mas com as constantes ameaças eles foram perdendo foco, desanimando. A atitude de uma pessoa faz toda a diferença nos seus resultados. Tanto a motivação quanto a desmotivação são contagiosas. Se você quer vislumbrar o futuro de uma pessoa, de uma empresa ou de um projeto, verifique o grau de positividade e de ânimo que elas possuem. Entenda, nós conhecemos pessoas que, ao falar dos seus negócios, eles falam em expandir,
Eles falam em investir, eles falam em aumentar sua influência. E outros só reclamam do cenário, só falam de crise, só falam das dificuldades, que as coisas estão difíceis, que o negócio está fraco, que nada melhora. O bom que dizia, um grande evangelista desse século dizia que alguns pregadores, alguns ministros pregam mergulhados no fogo e outros no gelo. Olha só, falar da palavra do Senhor. Às vezes você vai em lugares, ouvir a palavra de Deus, e ao invés de você sair dali motivado, cheio de fé, crendo que mesmo diante dos desafios você vencerá, você sai dali temeroso. Você sai dali com medo, você sai dali cheio de desânimo, porque o pregador fala desanimado. Todos sabem que muitas batalhas são vencidas ou perdidas dentro da mente. Aqui começa. As batalhas são travadas primeiro aqui. Como nós temos nos posicionado? A Bíblia nos revela em Provérbios 23, 7, assim como imagina em sua alma, assim como imagina na sua mente, pense que assim é. O que você tem imaginado para a sua vida? O que você tem imaginado para 2025, para daqui a 5 anos, em relação à sua família, em relação aos seus negócios? O que você tem imaginado? Pastora, nem sei se eu estou vivo daqui a 5 anos. Não faça isso. Que você possa, nutrir os teus pensamentos com aquilo que é bom, amém? A Bíblia nos orienta a trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos nutrir os nossos pensamentos com aquilo que nos traz esperança. Acima de tudo, nutrir os nossos pensamentos com a palavra de Deus que nos enche de fé. É tão sério nutrirmos o nosso pensamento com aquilo que é bom, como isso faz a diferença na nossa vida, como isso nos traz ânimo, que o apóstolo Paulo dá um conselho, lá em Filipenses 4:8, ele diz, olha, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é respeitável, se tem alguma virtude, se algum louvor há, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, coisa boa. Coisa que te bota para frente. Coisa que te faz acreditar que vai dar certo. Nutra os seus pensamentos, eu vou ficar boa, curada dessa enfermidade. Eu vou ficar liberto desses vícios. Senhor, eu creio que a minha casa vai ser restaurada. Eu creio que todos da minha família vão te servir. Senhor, eu creio. Nutra os seus pensamentos naquilo que é bom. Isso vai te dar ânimo. Se tudo que você fizer, você já for desacreditando, crendo que não vai dar certo, você pode se preparar para alcançar grandes derrotas. Vai lá para uma entrevista, já sei que eu não vou passar, não vou ficar naquele cargo, porque deve ter muitos outros melhores do que eu. A pessoa ainda gasta sapato e vai. Não vai não, mulher, porque tu vai lá só realmente receber um não ficar. Em Números 13, 12 homens estavam expostos aos mesmos fatos, à mesma realidade. Mas 10 deles, ao se deparar com as dificuldades, desanimaram. Mesmo tendo uma palavra de Deus que iria dar aquela terra a eles, desanimaram. Enquanto 2 deles se blindaram contra o desânimo, crendo que aquilo que o Senhor havia dito iria acontecer, iria se cumprir. E mesmo diante de gigantes, de muralhas, mesmo assim, se o Senhor estivesse com eles, se eles não fossem rebeldes, se eles obedecessem à direção do Senhor na totalidade, eles prevaleceriam. Enquanto aqueles 10 homens colocaram terror no coração do povo,
A Bíblia diz que Caleb dá uma declaração: eia, subamos, com certeza prevaleceremos contra eles, amém? É isso que deve estar latente no seu coração mesmo diante de qualquer dificuldade. Seja uma enfermidade, seja um problema no casamento, um problema financeiro, seja uma decepção, você precisa crer quem está com você todos os dias. Você precisa acreditar que toda e qualquer dificuldade pode ser vencida. Você precisa fazer como Caleb, encher o seu coração de fé nas promessas de Deus e continuar em frente, amém? Nos esportes como vôlei, basquete ou handebol, por exemplo, no início ou no intervalo das partidas, frequentemente as equipes soltam gritos de guerra. E o interessante é que o grito de guerra não serve só para motivar o time. O grito de guerra serve para intimidar o adversário. Quantas vezes você tem soltado aí gritos de guerra para motivar você mesmo, ou a sua família, ou o seu time do trabalho, os seus discípulos? Que tipo de gritos vocês têm liberado? E quando se fala em grito de guerra, eu não estou falando sobre daquele time reunido, passou um avião e nele estava escrito que nós seremos campeão. Nada disso, uau, nosso time é animal. Não só isso. Quando eu falo de grito de guerra, eu quero que você pense em alguém, olha, te encontrando e dizendo, conta comigo. Alguém dizendo que você vai sim superar essa dificuldade. Isso é um grito de guerra. Alguém que diz para você que acredita no seu potencial. Isso é gritar para as pessoas. Isso é gritar para a nossa família. Nós precisamos usar palavras de estímulo com as nossas equipes de venda, com os nossos filhos. Isso também funciona como um grito de guerra. Olha, Deus fala muito comigo através de livros. É incrível. Quando eu estou passando por uma situação, eu estou lendo um livro, justamente um livro aquela situação que eu estou vivendo. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E há alguns anos atrás, um filho meu, estava passando por uma aflição, ele estava com temor, ele estava passando por um probleminha emocional. Eu estava lendo um livro do Josué Gonçalves. Nesse livro sobre pais e filhos, não era nem sobre pais e filhos, mas teve um capítulo que ele estava dando um testemunho e falando, olha, o meu filho passou por um problema muito sério e nós fizemos um acordo. Eu falei para ele assim, meu filho, todo dia, você vai dizer essa frase para o seu pai. Eu nasci para vencer. Rapaz, aquilo encheu o meu coração. Eu chamei o meu filho que estava passando por aquela dificuldade, peguei aquele exemplo e falei para ele, meu filho, todos os dias você vai dizer para a mamãe, eu nasci para vencer. Meu Senhor, louvado seja Deus que hoje eu estou contando algo que já passou, que ele está bem, está restaurado, alguém posicionado, que conhece, sabe, de quem ele é filho, alguém que realmente se assumiu, que conhece o seu valor, mas como as palavras têm efeito, tanto as positivas como as destrutivas. Isso é um grito de guerra. Diga para os seus filhos, proclame na sua casa o quanto eles são maravilhosos, o quanto eles têm potencial. Quantos pais tolos que não entendem o seu papel e cometem cada aberrações, proferindo sobre a vida dos filhos que eles são burros, que eles nunca vão conseguir nada, que eles não vão prosperar na vida. Quando o nosso papel como pais é validar, é impulsionar, o nosso papel como pais é liberar palavras de encorajamento e força na vida dos nossos filhos. Amém? Alguém está entendendo?
E eu quero que você diga bem forte, como um grito de guerra nessa noite: eu vou vencer. Esse problema será solucionado. Eu creio na minha vitória, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para ele? Não diga só aqui, diga no seu quarto. Tome posse da palavra. Eu já disse aqui essa noite, está escrito: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O nome de Jesus tem poder, então proclame, declare esse nome no meio da sua casa: Jesus, o Senhor tem poder para libertar os meus filhos. Jesus, o Senhor tem poder para salvar a minha casa. Jesus, o Senhor tem poder para me tirar dessas dívidas. Jesus, o Senhor tem poder para me curar dessa enfermidade. Diga não ao desânimo. A insistência ou a perseverança tem um grande poder sobre o desânimo. Nós precisamos cultivar esse tipo de comportamento de não se dar por vencidos na primeira dificuldade, de não esmurecer quando recebermos um não, de não entregar os pontos diante das adversidades. Em Lucas 18, a Bíblia nos mostra a história de uma viúva que nos dá uma baita lição. Uma lição de insistência, uma lição de alguém que não desanima diante das dificuldades. A Bíblia diz que aquela mulher precisa que um juiz malvado, um juiz iníquo, julgue a sua causa. E de cara ele diz logo que não vai julgar: olha bem que eu não temo a Deus nem a homem nenhum, olha, eu sou cabra ruim. Então, não insiste. O desânimo não alcançou a vida daquela mulher. A Bíblia nos revela que aquela mulher insistentemente o procura, querendo que a sua causa fosse julgada, até que o vence pelo cansaço. Está escrito: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, como essa mulher insistente, julgarei a sua causa para não acontecer que ela venha molestar-me. Faça como essa mulher, insista com a sua família, persevere com aquele projeto que Deus colocou no seu coração. Mesmo diante de dificuldades, mesmo enfrentando barreiras, não se dê por vencido, não desanime, mas tenha bom ânimo e acredite, vai dar certo. E observe, a Bíblia é linda porque ela nos ensina sobre tudo. Quem precisa ter ânimo sou eu e você. Quem precisa renunciar ao desânimo e buscar o ânimo sou eu e você. Eu vou te provar na Bíblia que em nenhuma passagem bíblica você vai encontrar o Senhor dizendo: Luciana, tem bom ânimo. Em nenhuma passagem bíblica tem um passe de mágica para que a pessoa desanimada fique animada. Salmo 27:14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, você, fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém. Salmo 27 foi o que nós acabamos de ler. Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo. Você. Não te espantes, eu sou contigo. Aí continua o texto. Mas a princípio, esforça-te e tem bom ânimo. João 16:33, no mundo tereis aflição, mas você tenha bom ânimo. Olha que chave para a nossa vida. Porque às vezes você fica lá no fundo da rede: ai, eu estou tão desanimado. Ai, Senhor, me enche de ânimo. Epa, vem para a Bíblia. Esforça-te e tem bom ânimo. Aí você pode me perguntar: pastora, mas como que eu vou ter bom ânimo diante dessas dificuldades, diante dessas aflições? Como eu tenho bom ânimo? Nós já falamos aqui nessa noite.
trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Como que eu tenho bom ânimo, mesmo diante das crises? Lembrando de cada promessa de Deus para a sua vida. Como que eu tenho bom ânimo diante dessas aflições? Entendendo quem está contigo todos os dias. Entendendo quem te chamou para esse projeto. Lembrando de que Ele estará com você em toda e qualquer situação. Tendo que toda situação difícil pode ser transformada, amém? Entendendo que Deus pode mudar toda e qualquer realidade. Isso vai te trazer bom ânimo. Isaías 49:15. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ora, mesmo que essa viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia me esquecerei de ti. Amém? Lembre-se disso. Ele nunca esquece de mim, Ele sempre está comigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Eu vou rejeitar todo o desânimo, porque eu sei quem foi o Deus que me chamou. Eu vou rejeitar todo o desânimo, porque eu sei que cada promessa dele na minha vida vai se cumprir. Eu vou rejeitar o desânimo, porque eu entendo que dias melhores virão. Você diz amém e aplaude o Senhor bem forte. Aleluia! Fale, eu digo não ao desânimo. Eu quero ler com você o 1 Samuel 17, 8 ao 11, para nós rejeitarmos o segundo D. 1 Samuel 17, 8 ao 11 diz assim: Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, espantaram-se e temeram muito. Verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o Golias. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza, lhe dará por mulher a filha, e a sua casa será isenta de impostos. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O segundo D que nós precisamos rejeitar é o desespero. O desespero faz com que a pessoa não veja uma saída onde existem dezenas dela. Esse sentimento nocivo permite que o gigante à nossa frente pareça maior do que ele realmente é. Medo e desespero são coisas diferentes. O medo tem o seu lado bom, porque ele nos faz ser prudentes em algumas situações. O medo tem o seu lado ruim, quando nos impede de agir, por exemplo. Você diz assim: ei, eu não vou entrar direto nessa casa aqui, porque eu sei que lá tem um cachorro, e se eu for lá de supetão de qualquer jeito, é capaz dele me morder. E aí, olha, esse medo faz você se precaver. Mas agora, quando a pessoa diz que não vai fazer a prova do concurso que ela queria tanto, por medo da concorrência, por medo de não ser aprovada, esse medo é ruim. Agora, o desespero, por outro lado, é sempre ruim. O desespero nos cega, atormenta, nos faz perder a razão. No incêndio, por exemplo, você vê pessoas no desespero, com medo de morrer queimadas, se jogarem de altos andares. Que fez aquilo? Desespero.
A pessoa fica cega, não vê saída e faz loucuras. Os israelitas estavam submetidos a uma terrível pressão mental, uma guerra psicológica. Todo dia aquele gigante vinha, olha, com aquela pressão psicológica, semanas e mais semanas. Davi chegou, viu tudo aquilo, ouviu Golias lançar suas ameaças, viu os soldados fugirem, temendo, foi o que nós lemos, e não se desesperou. Talvez ele tenha pensado, olha aí, olha como o desespero faz a gente ficar cego. Talvez ele tenha pensado, o que há com esse pessoal? Por que eles estão fugindo desse jeito? Se eles são muitos homens, se eles estão em grande número, e acima de tudo, se Deus é com eles, o que houve? Por que eles estão desesperados desse jeito? Davi ficou diante de um mesmo discurso, de um mesmo gigante, mas ele, ao invés de fixar sua atenção na altura do gigante, ele cuidou de buscar estratégias de como ele poderia derrubar aquele gigante. Ele cuidou em buscar em Deus orientação de como vencer aquela batalha. Que você não fique alimentando temores. Que você não fique apavorado, desesperado com algumas situações, mas busque em Deus direção de como sair dessa situação. Busque em Deus estratégias de como solucionar esses desafios. Foque nas estratégias e não no gigante, amém? O primeiro passo de Davi foi, não vou me desesperar. Eu vou evitar focar no tamanho desse gigante. Eu vou evitar focar no tamanho desse problema. Eu vou encará-lo. A forma como você vê um desafio é mais importante do que o desafio em si, vocês sabiam? Tem uma historinha conhecida, acho que todos aqui já conhecem, dos vendedores de sapatos na Índia. Uma grande empresa de sapatos decidiu expandir para a Índia. E aí alguns vendedores foram lançados para lá para fazer uma pesquisa de mercado, para observar o contexto, para poder fazer uma pesquisa se eles iriam ser aceitos naquele lugar, se tinha como realmente investir naquela região. E aí a historinha diz que com alguns meses, alguns vendedores mandaram um e-mail para a empresa dizendo, cancela a produção de calçados, porque aqui na Índia ninguém usa calçados. E outro grupo de empregados lançaram outro e-mail dizendo, triplica a produção de calçados, porque aqui na Índia ninguém usa calçados, nós vamos arrebentar. A diferença é como você encara os desafios. Você não pode ver os desafios como um problema, mas como uma oportunidade. Tem gente que é convidado a mudar de cargo na empresa por mobiliou, preparou tudo para honrar aquele homem. E aquele homem, como gratidão, proferiu uma palavra sobre a vida dela. Vocês conhecem a história. Aquela mulher teve um filho, o menino cresceu, foi para o campo com seu pai, teve uma insolação, acabou falecendo. Mas, onde eu quero chegar? A sunamita,
Em versículo nenhum você vai detectar aquela mulher desesperada. Mesmo diante de tamanha aflição, aquela mulher não se desesperou, ela raciocinou, ela ponderou, ela organizou tudo para ir em busca do profeta. A Bíblia nos revela que diante daquela decisão, olha, aquela mulher foi buscar Eliseu, aquele profeta veio à sua casa, fez ato profético no quarto do menino, aquele menino voltou à vida, aquela mulher contemplou um milagre, por quê? Porque decidiu não se desesperar. Aquela mulher saiu cedinho, com aquela certeza que poderia sim acontecer algo na vida do filho dela. Aquela mulher preferiu rejeitar todo e qualquer desespero. Que possamos aprender com a Sunamita que mesmo diante de grandes desafios, nós possamos ter equilíbrio. Mesmo diante de grandes desafios, que nós possamos não nos desesperarmos em relação ao nosso ministério, à nossa família, ao nosso trabalho. Abigail é outra que nos mostra alguém que rejeitou todo o desespero. A palavra do Senhor nos revela que Davi contava com a generosidade de Nabal, já que em certa ocasião Davi cuidou dos animais de Nabal, Davi protegeu os seus pastores. E aí Davi pede para que Nabal enviasse alguns recursos, alguns alimentos para a sua tropa, e aquele homem que a Bíblia diz que era insensato, se recusou a enviar alguma coisa para Davi. Você conhece o texto, a Bíblia diz que Davi ficou indignado, decidiu matar todos da casa de Nabal, mas em meio a toda essa loucura, existia alguém sensata. Alguém que não se desespera e não surta. Todo mundo da minha casa vai morrer. Davi vai matar todo mundo porque meu marido é um louco. Esse homem recusou enviar recursos para Davi, agora ele está indignado. Não, Abigail, sensata, alguém equilibrada, elaborou todo um plano, foi ao encontro de Davi para evitar que aquela tragédia acontecesse. Eu quero ler com você rapidinho, 1 Samuel, capítulo 25, você vai passar 2 folhas da sua Bíblia. 1 Samuel 3, capítulo 25, o verso 23 diz assim a palavra do Senhor. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinou-se à terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as minhas palavras. Não te importe com o meu senhor, esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o seu nome é o que ele é. A loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que você enviou. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Esse é o presente que eu trouxe. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, por de fato o Senhor te fará casa firme. Verso 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor que hoje te enviou. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma que hoje me impediu de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Olha só, mesmo sabendo da insensatez do seu marido e da ira de Davi, aquela mulher não se desesperou, ela conseguiu arquitetar um plano para evitar que aquela tragédia acontecesse.
O que nós vemos aí fora, amados? A mulher até assumiu a culpa, você percebeu? Sim ou não? Me perdoa, perdoa a transgressão da tua serva. Olha, eu trouxe um presentinho para você, Davi. Te acalma, Davi. Davi. O que é que a gente vê aí fora? Gente que gosta de botar fogo. Gente desesperado. Que gosta de tocar faísca. Mulheres imprudentes. Marido, toda vez que eu passo ali, marido, parece que aquele homem me olha assim, meio diferente. Ô, bicha sábia. Olha, atiçando, sabe a confusãozinha? O que é que a gente vê aí fora? Tragédias em meio ao trânsito. Ninguém quer levar desaforo para casa. É um mais valente do que o outro. Casais se separando, por quê? Porque cada um quer ter a razão. Não, eu que tenho a razão, sou eu. Você é que está errada. Meu Deus! Quanta insensatez! Quando o servo do homem de Deus acordou e viu que aquele lugar onde eles estavam, Dotã, estava cercado por um exército, a Bíblia nos revela que ele se desesperou. Ai, meu Senhor, o que faremos? E alguém equilibrado emocionalmente, alguém que conhecia o Deus a quem servia, disse: ei, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, amém? Pare de temer a perseguição, pare de temer o inimigo. Você e Deus são maioria. Entenda quem está com você. Mães, o filho está doente, o filho passou mal, vai morrer. Que desespero é esse? Que busquemos equilíbrio, amém? Sejamos um pai, uma mãe, sejamos um líder centrado, que não anda desesperado diante das dificuldades, mas tem equilíbrio emocional, é acima de tudo fé num Deus vivo, amém? Que pode mudar todas as coisas. Seja um instrumento de Deus, que ao invés de colocar pavor nas pessoas, você possa acalmá-los, mostrando que toda situação difícil pode ser superada, sim ou não? Que nós possamos sair daqui com esse compromisso, dizer não ao desânimo, dizer não ao desespero e, por fim, dizer não ao desperdício de energia. Leia comigo 1 Samuel 17, do 28 ao 31. Primeiro Samuel 17, do 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, ele ouviu Davi falar: o que vai ganhar, hein? Quem for contra esse Golias? Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Aparecido, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Amados, Davi neutralizou a atitude destrutiva do seu irmão mais velho, simplesmente não dando importância para o que ele falava. Quando Davi se deparou com aquela situação, ele não desperdiçou energia discutindo. Sempre haverá pessoas na nossa vida fazendo pouco de nós, fazendo intrigas. Por inveja ou por infelicidade, sempre haverão pessoas tentando minar a nossa autoconfiança, tentando fazer com que desistamos dos nossos sonhos.
Só sabem apontar defeitos e problemas, criticam tudo. São pessoas tóxicas que gostam de espalhar veneno por onde elas passam. Mais do que não nos deixar influenciar com esse tipo de pessoa, nós precisamos aprender a não desperdiçar energia com elas. Muitas vezes, nós perdemos tempo tentando dar explicações, tentando esclarecer por que falaram de nós. Muitas vezes nós perdemos tempo discutindo situações com determinadas pessoas que não valem a pena, pessoas que não torcem por nós, pessoas que querem nos tirar do foco. Em vez de cair na do irmão, Davi não deu atenção para aquilo, não desperdiçou energia e continuou com aquilo que ele queria. Observe, eu acho esse versículo lindo. Vem rapidinho aqui a Thaisa com a pastora Luciana. Observe o que você vai fazer a partir de hoje. Olha só o que diz o versículo. Fica na frente da pastora Luciana, Thaisa. Allenberg, você não pode, você não consegue, porque você é uma fraca. O que ganha quem não desiste, quem enfrenta os desafios? Foi isso que Davi fez. Obrigada, viu, meninas? Foi isso que Davi fez. Quando o texto diz, desviou-se dele, Eliabe, não estou nem aí para os teus comentários. E continuou perguntando, o que ganha quem enfrentar esse gigante? Eu não vou desperdiçar a minha energia com Eliabe. Ele não quer o meu bem, ele não vai mudar nada na situação. Aí Davi, alguém prudente e sensato, não discutiu, não desperdiçou energia. Você leu comigo? O que eu fiz? Eu fiz só uma pergunta. Sim ou não? Se fosse eu ou você. Eliabe, tu tá achando que eu não consigo não, Eliabe? Quem você pensa que é, Eliabe, para ficar me desmerecendo desse jeito? Eliabe, você está contra mim. Meu Deus do céu. O que é que faz isso, hein, amados? O egozão aflorado. O eu, ó. Como falaram de mim? Como que ousa falar isso de mim? Aí vai tomar satisfação. Aí vai gastar uma energia, meu Deus. Vai se envolver numa discussão. Vai ser só o egozão gritando. Mas nós que somos como Davi, ó. Enquanto estão falando, nós estamos prosseguindo. Entendendo quem nos chamou, quem nos entregou a missão. Enquanto nós estamos falando, nós estamos crescendo, prosperando, avançando. Sim ou não? Sim, dê um aplauso para Jesus. Diga bem forte para quem está do seu lado. Evite discussões inúteis. Está lá o pastor, todo sonhador. Depois que a gente veio para cá, ele decidiu reformar lá aquele prédio. Aí um ímpio, um que se diz ser crente, viu lá o prédiozão na esquina e falou, esse pastor quer se aparecer, é? Ele já tem essa igrejona ali, ainda vai fazer mais uma... Hã? E o pastor no outro dia foi lá. Que nada, ó. Vamos continuar avançando, vamos continuar crescendo, sem dar satisfação para os invejosos. Você diz amém? Dá mais um aplauso para Jesus. Glória a Deus. O que eu fiz? Eu fiz só uma pergunta. Se Davi tivesse outro temperamento, teria tomado outra rota. De que adiantaria tanta discussão? Que proveito ele teria
ficar brigando com quem não importa. O foco dele era quem? O gigante. Eu vou derrubar esse gigante, eu vou vencer esse gigante, eu vou ganhar essa premiação. Uma baita lição para as nossas vidas: não perder tempo discutindo com quem não tem nada de bom para nos proporcionar. Por vezes, nós não nos calamos, como eu já falei, por conta do ego. Mas Neemias era outro focado que não desperdiçava energia com quem não interessava. A Bíblia diz que, por vezes, convidaram Neemias para uma reunião tentando tirá-lo do seu propósito de reconstruir a cidade. E Neemias foi taxativo. Neemias 6,3: estou envolvido com uma obra muito importante, eu não posso ir. Por que eu deveria interromper o meu trabalho para me encontrar com vocês? Ele estava focado e decidiu não desperdiçar energia. A Bíblia nos revela que por 4 vezes, aqueles homens mandam mensagem, tentando tirá-lo do foco, o chamando, e ele, todas as vezes, dava a mesma resposta. Amém? Assim será com você, que está focado na sua família, que está focado no seu ministério, no seu discipulado, você que está focado na sua empresa. Aqueles que têm firme no seu coração o propósito que Deus os chamou, não perdem tempo nem energia discutindo com quem não importa. Permaneça firme com o desejo de avançar e não fique descendo para dar satisfação. A Bíblia diz que chamavam para ele descer e ele dizia: não posso, estou fazendo uma grande obra. Aqueles que te chamarem para descer de nível, você diz: não posso. Estou fazendo uma grande obra, cuidando da minha família, cuidando dos meus projetos, sonhando algo grande para a minha vida. Não posso descer. Eu preciso continuar subindo. Amém? Aleluia! Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Diga alvo! Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O Senhor fez um sacrifício poderoso por mim e por você. O Senhor pagou um alto preço para que nós tivéssemos uma vida poderosa nessa terra. E nós, por vezes, não estamos vivendo a vida que Ele tem para nós porque estamos nos envolvendo com isso que não tem a ver com a nossa história. Desânimo, desespero e desperdício de energia. Que você possa sair daqui entendendo o seu valor e renunciando, dizendo não aos 3 Ds. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Ainda vamos ceiar nessa noite. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, Pai, como a Tua palavra nos ensina sobre tudo. Paizinho, nós saímos daqui decididos, Pai, focados, Paizinho, a renunciar tudo aquilo que não tem nada a ver com a nossa história. Paizinho, que o Senhor possa, Deus, gerar no coração de cada pessoa o desejo, Pai, de continuar avançando para aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Paizinho, nós dizemos não para o desânimo. Pai, que pessoas nessa noite decidam se levantar, Paizinho, buscar forças em Ti, Deus, para continuar prosseguindo com a sua família, com os seus sonhos, seus projetos. Pai, nós dizemos não, Paizinho, a toda tristeza, todo desânimo, toda angústia, a todo desespero. Que pessoas nesse lugar possam buscar em Ti, Deus, estratégias para sair desse problema, estratégias
Em Jesus, eu vencerei todo e qualquer gigante. Só quem acredita dá um aplauso para o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Você ainda não sai do seu lugar, eu vou orar pelos elementos expostos aqui à frente, o suco de uva, o pão. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, eu te apresento o pão que representa o teu corpo, Senhor. Consagro a ti, representa o suco de uva, o vinho, o cálice, que representa o teu sangue. Oh, Paizinho, que ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, que sejamos restaurados, que sejamos libertos, curados, para a glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Você pode sair do seu lugar. Nós temos pessoas aqui à frente com o cálice e o pão. Nós temos pessoas ali atrás. Quem for batizado, quem for membro desse lugar, você que ainda não batizou, pode se assentar. Eu ainda vou orar pela sua vida. Graças eu te dou. Não coma agora nem beba. Volte para o seu lugar. Pelo preço, o espírito de adoração. Sacrifício de amor que me comprou. Ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão, diga pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, diga cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você não vai comer agora, você vai tocar com no mínimo 2 pessoas no seu cálice e vai dizer: em Cristo somos vencedores. Diga isso para pelo menos 2 pessoas. Conte comigo, nós venceremos. Aleluia! Tomamos todos do pão e bebamos do cálice.
Deus maravilhoso. Eu quero convidar pessoas que decidem viver um novo tempo, que decidem entrar num novo nível, mas não tem como fazer isso sem o Senhor. Cadê a primeira pessoa que eu quero orar por você? Você que quer aceitar a Jesus como Salvador, cadê você? Pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que andou distante da casa do papai e quer voltar hoje? Cadê você? Cadê você? Pode vir aqui à frente. Graças a Deus. Vamos então orar, agradecendo a Deus pela sua bondade. Eu quero liberar você debaixo da bênção. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos por tudo que o teu nosso Espírito Santo falou no nosso coração. Te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor possa cada dia estar no centro da nossa vida, Pai. Nós queremos te agradecer ainda por cada vida que o Senhor convenceu de estar aqui essa noite. Leva-os em paz para as suas casas, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Nos dê uma noite tranquila, um sono reparador. E eu profetizo na vida dos teus filhos uma semana